Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nossa segunda formação sobre esse livro maravilhoso que está aqui, é do Padre Charles Arminjon, que teve uma visão profética, um século à frente, do que o mundo iríamos viver nesses tempos finais, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. Nossa Senhora terá muito mais amplitude no mundo inteiro, né, com consagrações, países consagrados a Nossa Senhora. Então, é um momento que nós precisamos ficar atentos aos sinais. Então, vamos começar fazendo a nossa oração. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou compartilhar aqui a tela, para que a gente possa começar a refletir, vendo os slides dessa aula que foi preparada com muito carinho para a fraternidade, para os meus irmãos, para a fraternidade discípulos da Mãe de Deus, do qual faço parte. Eles já tiveram essa formação, nós temos formações constantes, né, semanais, e essa foi uma das formações. Então, eu dividi pelas próprias conferências do Padre Charles Arminjon, que ao longo de quase uma década ele deu essas conferências na Europa. Então, nós vamos trabalhar hoje a conferência número 3, a conferência número 4 e a número 5. A conferência número 3, ela vem apresentar a ressurreição dos corpos, a ressurreição pela razão cristã e o julgamento universal. Um cristão não deve jamais temer ou ter medo da vinda de Jesus. Pelo contrário, para nós essa vinda é motivo de grande alegria. Mas, como o próprio Jesus sempre nos lembrou, e não foi uma vez só, é preciso estar preparado. Orai e vigiai. Então, a nossa vigília, ela é permanente, ela é constante. A quarta conferência vem nos lembrar deste mundo terreno, da cidade da imortalidade, do templo da imortalidade, da extensão do templo da imortalidade, da doutrina da criação renovada. São conceitos que, para alguns, podem parecer estranhos, porque nunca se ouviu falar, né? É muito aprofundado na escatologia, realmente, essas conferências do Padre Charles Arminjon. E vamos ver também sobre a doutrina do purgatório. Nunca a igreja negou inferno, céu e purgatório. Isso já está definido na vida da igreja. Porque o próprio Jesus, muitas vezes, não foi uma só, falou do céu, do inferno e do purgatório. E algumas delas em parábolas. Não sairás de lá até que pagues o último centavo. Então, ninguém pode estar no céu sem ter purgado tudo o que fez de errado durante toda a sua vida. De que forma? Tudo o que falou, né? Nós professamos isso na igreja, quando professamos o ato penitencial. Eu pequei em pensamentos, palavras, atos e omissões, as 4 formas de pecar. Então, tudo isso que fizemos a vida inteira, né, sem o arrependimento, sem a reparação, sem as indulgências concedidas pela igreja, nós teremos certamente uma grande conta a pagar no purgatório. Então, é preciso pensar nisso. Né? Com quem, sempre lembro isso nas minhas homilias, com quem você quer passar a eternidade? O que ideia você tem de eternidade? E com que frequência você pensa na eternidade? Porque é necessário pensar nela.
As nossas orações nos lembram muito isso. Quando a gente reza a Ave Maria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando nós rezamos a Santa Missa, nós dizemos: vinde, Senhor Jesus. Né? Nós clamamos essa sua volta. Então, por tudo isso, comecemos, então, suplicando a Mãe Santíssima, ela que, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, nesses tempos finais, terá um poder de intercessão muito grande. Né? O poder de Nossa Senhora aumenta. O do diabo se reduz praticamente a pó, vai reduzir cada vez mais, ele vai ter menos poder e ela mais. A ressurreição dos corpos. Né? Na 1 Coríntios, São Paulo nos lembra: vejam, eu lhes digo um mistério. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Então, quem for para o céu vai em um corpo ressuscitado, incorruptível. E quem for para o purgatório também sofrerá. Quem for para o inferno também vai sofrer com o corpo. Então, é preciso lembrar da eternidade. Em Cristo, então Cristo virá na sua glória, e todos os anjos com ele. Né? Existem algumas disciplinas, né, são palavras que para nós não são muito conhecidas, por exemplo, a agiologia, que trata da doutrina, da história dos santos, isso é a agiologia. A angeologia trata-se dos anjos, né, das potestades, das diversas divisões, das 3 grandes divisões angélicas, nas categorias. Então, a geologia trata da vida dos santos. A angiologia trata sobre os anjos, que também a igreja considera santos. Nós até temos a oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, do nosso anjo da guarda, que são santos também. A igreja considera que os anjos são santos. Eles não têm o poder de Deus, mas eles são enviados por Deus para se fazer cumprir esse poder na terra. Então, por isso, né, durante muitas vezes nós vimos na Bíblia os anjos trazerem mensagens, trazerem anúncios, até mesmo a cura, como nós vemos no livro de Tobias, o anjo Rafael, ele desce com a cura. Então, nós devemos pensar, sim, nessa vinda gloriosa de Jesus. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele as separará uma das outras, como o pastor separa ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, e irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus, a todo momento, está nos dizendo que há um céu, que há um inferno, que há um purgatório, e que cada um receberá por justiça o castigo ou a bonança que merecer. Jesus, ele já nos salvou, mas como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, assim como os anjos. Os anjos decidiram ou ficar do lado do arcanjo Miguel ou ficar do lado de Lúcifer. E agora cada um está em um local de acordo com a sua decisão, o seu livre-arbítrio. A mesma coisa acontecerá conosco, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, quando Jesus morreu, os corpos dos santos foram vistos andando em Jerusalém. Isso é algo que, imaginem, pessoas caminhando em Jerusalém e vendo muitos santos também andando em Jerusalém, só que pessoas que já morreram. Hoje, sei, se a gente encontrar uma pessoa que já morreu, certamente que nós tomaremos um grande susto, ou no mínimo ficaremos em muita dúvida. Imagine que muitos corpos de muitos santos foram vistos andando em Jerusalém. Isso está relatado nos evangelhos, nos livros bíblicos, especificamente em João, no finalzinho de João, quando narra a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Vejam, eu lhes digo, um mistério num momento, num abrir e fechar de olhos.
ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e abraçai o que for bom. São os grandes alertas, né, dos nossos primeiros pastores. São Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, também nos manda ficar de alerta, né? E também os padres da igreja, a patrística, a apologética, né, Santo Atanásio, em seu credo, e no quarto concílio de Latrão, expressa essa verdade em termos não menos precisos e ainda mais explícitos. Dizem, todos os homens devem ressuscitar com os mesmos corpos. Então, todos os corpos ressuscitarão e estarão com esses corpos em alegria, em sofrimento ou em dor temporária, que é o purgatório, aos quais foram unidos na vida presente. Então, isso foi declarado no quarto concílio de Latrão, em 1215. A filosofia abrange, em seu vasto campo, tudo o que diz respeito à natureza de Deus, do homem e do mundo. Eu fiz a filosofia aqui no Brasil, em dado momento, eu encontrei um brasileiro naturalizado americano, que recebeu dos Estados Unidos, depois de publicar muitas obras, algumas viraram best-seller, e os Estados Unidos o declarou, né, é diferente a educação nos Estados Unidos e alguns países de primeiro mundo, muito diferente daqui. Por exemplo, lá, se um mestre de obras procura uma universidade, querendo ser mestre, com diploma de uma universidade, ele consegue. Ele faz provas, ele é avaliado, e ele é declarado mestre por notório saber. Algumas pessoas também são declaradas filósofos, pedagogos, cientistas por notório saber. Então, existe essa conjectura nos Estados Unidos, e o professor Olavo de Carvalho foi declarado filósofo por notório saber. Então, eu acabei a filosofia aqui no Brasil e também fui fazer a filosofia daqui do Brasil. Eu recebi o diploma do MEC, com toda aquela parte burocrática que existe, né? A ementa, as notas, tudo. E fiz o curso, porque não era uma graduação, de filosofia com o professor Olavo de Carvalho. Eu confesso que é preciso ser justo. Aqui no Brasil, nós temos muito mais um historiador da filosofia do que realmente um filósofo com a capacidade de fazer essa parte reflexiva da filosofia. São muito poucos aqui no Brasil. Por exemplo, quem eu considero aqui no Brasil que realmente faz essas reflexões filosóficas? No Brasil, nós temos Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. Então, esses três fazem realmente um filosofar, exercem essa arte de pensar. Todo ser humano herdou de Deus esse dom, essa capacidade. Somos os únicos seres da espécie com essa capacidade crítica, reflexiva, que é a filosofia. A filosofia é amante da sabedoria. Então, todos os amantes da sabedoria, e a sabedoria precisa ser buscada com empenho, com devoção, com amor. A fé, ela não aumenta no estalar de dedos, não. Ela passa também por nós, por nosso estudo, pela nossa educação. Eu estou lendo uma obra que eu recebi de presente dos meus irmãos da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, do João Pessoa, chamado Miriam. São mais ou menos 1.500 aparições, locuções de Nossa Senhora. Em muitas dessas aparições, como no caso de Fátima, ela fala, Lúcia, você deve estudar. Também em muitas outras aparições, ela pede que nós estudemos. Né? Não vai muito longe. Se nós pegarmos o Concílio Vaticano II, uma constituição dogmática chamada Dei Verbo, ela fala, vou abrir aspas, o desconhecimento da palavra é o desconhecimento do próprio Deus. Eu não posso dizer que conheço Deus se eu não li a Bíblia. Então, eu preciso me dedicar. Aplica-te ao ensino, ao estudo e à oração. É preciso se aplicar. É preciso se empenhar para que a nossa fé aumente. Lembrem-se da conversão de Santo Agostinho. Não é uma conversão mística, não, é uma conversão intelectual. Ele estudou os clássicos, ele estudou a filosofia, e foi isso que encantou
ele nas homilias de Santo Ambrósio, porque ele falava muito dos filósofos. E aí ele despertou, opa, esse aqui é diferente, esse fala dos filósofos. E ele era um amante da sabedoria, ele estava verdadeiramente buscando, já tinha sido maniqueísta, já tinha passado por várias seitas, estava buscando a verdade. Né? O próprio Jesus fala, busca a verdade te libertará. É preciso buscar essa verdade. E ele estava buscando. Então, quem não conhece Deus, não se conhece. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus para me conhecer. Então, a aceitação da natureza perpassa pelo arcabouço da minha vocação. Eu preciso me aceitar como Deus me fez. E isso faz parte da minha vocação. Então, a aceitação da minha natureza faz parte do meu chamado, da minha vocação. Voltaire, né, um filósofo iluminista, ele fala o seguinte: é preciso esmagar a infame Igreja Católica. Um movimento iluminista revolucionário que queria apagar, chamou a Idade das Trevas, né, a Idade Média, olha só, que ignorância histórica, né? Nós sabemos que a Idade Média foi a idade que na história da humanidade nasceram as universidades. Você digita no Google invenções da Idade Média, tem mais de 150, o relógio, tantas coisas maravilhosas. Nós tivemos os maiores filósofos da humanidade no período da Idade Média. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mesmo os muçulmanos, Avicena, Averroes, que contrapunham muitas vezes as nossas colocações cristãs, mas eram grandes filósofos. A gente não pode negar que Avicena e Averroes, Maimônides, um filósofo judeu da Idade Média, a filosofia cresceu. Né? Por que houve o iluminismo? Porque a base foi a Idade Média. Você não constrói uma casa do telhado para cima, não, você tem que ter uma base estrutural. E essa base estrutural da humanidade foi a Idade Média. Imagine ser aluno de um Santo Agostinho, ser aluno de um Tomás de Aquino, que davam aula nas universidades, foi a igreja que criou as universidades. A Universidade do Vaticano tem 21 prêmios Nobel. É um diferencial grande. Financiou praticamente as obras, a arquitetura. Igrejas belíssimas, de uma arquitetura que hoje a gente tem dificuldade de entender como se construiu uma igreja tão alta, tão grande, com arcos, que nem hoje a engenharia, a arquitetura consegue explicar como foram construídos sem os recursos que nós temos hoje. A gente financiou muitas artes, muita cultura. Então, foi um período de extrema beleza. Né? Falar que foi Idade das Trevas é quase que uma injustiça histórica. Mas, cada um fala o que quer, né? Então, Voltaire, que digamos assim, enaltecido por tantos, né? Fala de vez em quando essas aberrações sobre a igreja. E sobre o julgamento final. Uma vez que a ressurreição tenha ocorrido, o julgamento será consequência imediata e ocorrerá sem demora. A partir do momento que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, a partir dali começou o fim dos tempos. Agora, quando o fim será, ninguém sabe. E é uma das coisas que o padre Charles Darmijon vai falar muito. Existe um número estipulado por Deus de convertidos. Quando este número se completar, e esse número só Deus sabe qual é, né? Os anjos sabem o número, mas não sabem quando isso acontecerá. E Deus, em sua onipotência, onisciência e onipresença, ele sabe dia e hora em que o último convertido se converterá, e hoje com a internet não dá para dizer que isso já tenha chegado ao mundo inteiro. Eu passei muitos anos voando e pousando como tripulante de voo da Força Aérea Brasileira em muitos povos indígenas da Amazônia, e hoje ele já tem celular, tem Global Star satelital, então não dá para dizer que o evangelho não chegou a todo mundo, né? Anunciar o evangelho a toda criatura. Quando o último souber o evangelho, a partir daí não tem mais o que esperar. O juízo final é um fato certo, predito por todos os profetas. É uma verdade na qual Jesus Cristo insistiu constantemente. Uma verdade aceita pela razão,
de acordo com a lei da consciência de todas as normas éticas. A filosofia não é uma suposição, a filosofia é uma ciência. A teologia não é uma suposição, a teologia também é conhecimento, também é ciência. Embora muitos do mundo acadêmico não aceite. Eu tenho muitos doutores, pós-doutores, colegas como eu, que dou aula na universidade, que são analfabetos teológicos. Né? Infelizmente, nós não podemos fazer nada, cada um receberá sua recompensa. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, são os anjos que vão sair e separar bons e maus. Veja, aqui nós temos a agiologia e a angelologia trabalhando juntas, anjos e santos. Os santos vão separar. Assim está descrito em Mateus. No fim dos tempos, os anjos sairão e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os anjos vão pegar as pessoas que não foram julgadas dignas nem do purgatório. E eles lançarão essas pessoas, assim como os anjos foram lançados, os anjos que afrontaram Deus foram lançados no inferno, também serão lançadas as pessoas que não foram consideradas boas. Onde ocorrerá o juízo final? Então, o padre Charles Armijon, ele vai nessa linha, né, e ele sai fazendo várias conjecturas de acordo com o padre da igreja, com a patrícia, com São Tomás de Aquino, com diversos santos padres, diversos santos místicos da igreja, e ele junta tudo isso e faz uma síntese. Ninguém sabe ao certo, mas a opinião geral dos padres, a de São Tomé, é que ocorrerá no Vale de Josafá, lá em Israel. As sagradas chamam As Sagradas Escrituras chamam por esse nome a região onde corre o rio Cedron, circundando a cidade de Jerusalém e o Calvário, né, bem ali no contorno, no entorno de Jerusalém, estendendo-se até o Monte das Oliveiras. De fato, não seria apropriado que Jesus Cristo se manifestasse em sua glória justamente nos lugares que serviram de palco para a sua agonia, onde o viram sofrer e afligir-se. Então, o julgamento se dará praticamente no mesmo local em que Jesus foi crucificado. E aí, o mundo inteiro será julgado. É o julgamento final, professado por nossa igreja. Na conferência de número 4, né, eu aconselho, retorno a falar, aconselho, leiam o livro do padre Charles Armijon, que está descrito nos primeiros vídeos, porque vocês vão ter todo o conteúdo, né, com calma, digerindo, lendo uma página por dia, ruminando. É assim que a gente faz com essas obras que são teológicas e também são filosóficas, e essa ainda é escatológica, né? Tem uma teologia de cima para baixo, né, do céu para a terra. Então, nessa quarta conferência, ele vem trabalhar o seguinte: o mundo terreno, a cidade da imortalidade, o tempo da imortalidade, a extensão do tempo da imortalidade, a doutrina da criação renovada, a imortalidade da alma, as perspectivas bíblicas e filosóficas. Nós já fizemos a nossa oração inicial. A mesma causa que causou o dilúvio causará o cataclismo final. Então, vejam, vamos analisar o dilúvio. Como é que aconteceu o dilúvio? Né? Segundo relata o livro de Moisés, o livro do Gênesis, as pessoas se casavam, se davam em casamento, era um dia normal como qualquer outro. De repente, veio o dilúvio. Da mesma forma será o juízo final. Por isso é preciso estar constantemente preparado. Porque Jesus já nos espera, de braços abertos na estrada de Damasco. É preciso pensar nesse dia, é preciso pensar nesse encontro. O que Santo Agostinho fala sobre isso? Quando o julgamento estiver concluído, o céu e a terra deixarão de existir. E São Pedro, na segunda epístola, também nos diz: aguardamos novos céus, uma nova terra, onde habitará a justiça segundo as promessas que nos foram feitas. Então, são muitas as citações bíblicas a respeito do julgamento, do momento final, de como se dará. São muitas.
Mas, muitas vezes, nós precisamos de um foco, né? O sol, ele está aí iluminando a terra, mas ele não sai causando incêndios. Mas se nós concentrarmos através de uma lupa, tem uma folha de papel, a folha de papel pega fogo. Então, às vezes, nós precisamos nos concentrar e ter foco para entender profundamente tudo aquilo que nos foi falado pela igreja, através do magistério da igreja, através dos santos e anjos, dos santos padres, das revelações dos santos. Na Cidade Santa, os bens e riquezas não serão outros senão Deus, caridade, que serão distribuídos integralmente a cada um dos escolhidos, segundo o grau e a medida de seus méritos. Lembrem-se das palavras de Jesus. Toda vez que eu vou fazer uma exéquias, eu lembro desse evangelho. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós e virei os buscar. Então, de acordo com os teus méritos. Por isso que Santo Agostinho dizia: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Porque existe a minha parte. A parte de Deus já está feita. Agora, e a minha parte? De acordo com a minha parte. Nós vamos estar em uma dessas moradas, de acordo com os nossos méritos. Então, imagina, né, que no purgatório, no inferno também, a mesma forma que existe no céu, é provável que exista também muitas moradas. Para os mais maus, os mais ruins, o tempo menor que cada um vai passar no purgatório, né, isso é só uma alusão. Mas, se assim Jesus fala do céu, podemos replicar. A ciência, e aí, olha o que o padre Charles Armijón já falava há 100 anos atrás. A ciência hostil às nossas crenças. Ele estava vivendo aquele período pós-iluminismo, né, quase as barbas da Revolução Industrial. Então, ele estava vendo o mundo se degradando na crença. Né? Hoje, meu Deus do céu, o ateísmo domina o mundo inteiro. A ciência, hostil às nossas crenças, procurou usar essas considerações para humilhar o homem e combater as suas esperanças e destinos gloriosos. Por isso eu vou continuar dizendo: com quem você quer passar a eternidade? E não se preocupe com os irmãos ateus. Eles também vão se encontrar com Jesus. Acreditando ou não, se encontrarão. Todos se encontrarão com Jesus. Isso está no catecismo da igreja, no julgamento pessoal. Na hora da morte eu já me encontro com Jesus. E já saberei o meu destino. Então, aqueles que não acreditam também se encontrarão com Jesus. Os habitantes das cabanas e os habitantes dos palácios, todos sofrem e gemem aqui embaixo. Rainhas foram vistas chorando como mulheres simples, e a quantidade de lágrimas que os olhos dos reis contêm é impressionante. Ou seja, estamos todos gemendo e chorando num vale de lágrimas. Porque descanso, felicidade e gozo eterno somente na glória, no céu. Assim disse Santa Mônica: para mim, nada mais nesta vida me alegra. Não sei o que estou fazendo, ou porque ainda estou aqui. No dia seguinte, acometida de enfermidade, faleci. Então, quanto mais maturidade de fé nós temos, nós sabemos aonde está o nosso tesouro. Aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Busque as coisas do alto. É preciso pensar nas coisas do céu. Depois, preocupar-se com as coisas da terra. A quinta conferência vem falar exclusivamente do purgatório. E como seria bom se você lesse essa quinta conferência no próprio livro, porque eu não tenho aqui muitas horas, né, senão ficaria muito cansativo se eu fosse abordar com a profundidade que o padre Charles Arminjon, né, isso aqui é como os ícones do computador, né, como aqueles, só as janelinhas, que eu clico e adentro um outro mundo. Então é preciso mergulhar em águas mais profundas, ler verdadeiramente o livro. Ele vem falar do purgatório, das consolações do purgatório. Imagine estar no purgatório sofrendo,
E alguém rezou um texto por você, alguém rezou a Santa Missa, e lembrando, eu gosto muito de lembrar das palavras de São Padre Pio, meu querido pai espiritual. Quando você estiver no purgatório, nenhuma missa rezada por você terá mais valor do que as missas que você assistiu em vida. Então é preciso participar do mistério eucarístico em vida, porque quando estivermos no purgatório, as missas que mandarem rezar por nós não terão o mesmo valor daquelas que nós assistimos em vida. Que Deus nos abençoe, continuemos a nossa jornada. Tem uma frase do curso de filosofia que eu fiz com o professor Olavo nos Estados Unidos, e hoje talvez eu comece a entender mais. Eu estou num grupo de trabalho, num grupo de leitura, leitura dos clássicos da humanidade, como, por exemplo, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, os Lusíadas. Eu diria que um brasileiro ele não entende o que é ser brasileiro se ele ainda não leu os Lusíadas. Nós precisamos entender aqueles que nos deram origem. É preciso ler. Quanto mais eu leio, eu não li tanto assim, né? Não sou um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho. Eu creio que passei já de 7.000 obras lidas, né? Mas certamente que muitos filósofos já leram muito mais que isso. Santo Agostinho tem mais de 1.500 obras escritas. Eu tenho 140 livros publicados, li 7.000 livros. Santo Agostinho tem 1.500, imagina o tanto que ele leu. Né? Não dá nem para se comparar, mas a gente tem que ter no nosso coração esse desejo. E aí, quanto mais eu leio, mais estruturas mentais eu tenho para entender a leitura com mais profundidade. Então, eu não entendia isso nas minhas primeiras aulas com o professor Olavo, mas ele diz exatamente isso. É necessário ter estruturas mentais adquiridas através das obras clássicas literárias para se ter um bom entendimento das coisas santas. Eu confesso que eu tive, quando eu comecei a ler a Divina Comédia, eu li o Céu com muita tranquilidade, são 3 livros, né? Depois eu li o Purgatório, já tive um pouco mais de dificuldade, mas do Inferno eu tive uma dificuldade absurda de entender. E ele fez exatamente, eu acho que propositadamente. Ele degradou em níveis e colocou o Inferno num nível mais difícil de se entender. Há um propósito para o autor ter feito isso, mas é uma obra belíssima que Dante Alighieri deixa para a humanidade. Como eu queria ter no Brasil escritores que fizessem obras literárias dessa monta. Nós temos bons escritores no Brasil. Que pena que nós não temos ainda nenhum Nobel de literatura. E por injustiça, porque nós tivemos os melhores, dentre os melhores escritores da humanidade. O melhor escritor da humanidade é William Shakespeare. O segundo melhor é brasileiro, é Machado de Assis. Depois vem Dostoiévski, o russo. E na sequência vem sempre um brasileiro, e nós nunca tivemos, faltou aí uma diplomacia, algo. Então, nós precisamos melhorar. Tem dois pontos que eu gostaria de frisar, de um neurocientista francês chamado Michel Desmourget. Ele falou que o nível de inteligência vem diminuindo e que a geração atual ela tem uma inteligência menor do que a inteligência de seus pais. Essa geração tem menos inteligência do que a geração de seus pais. E por que isso aconteceu? A resposta está no livro do doutor Pierre Levy, chamado Tecnologias da Inteligência. Na página 5, ele fala isso. Nós estamos perdendo um hábito mais do que antropológico, que é o de ler e escrever. Olha que só com a internet nós já diminuímos do mundo inteiro a quantidade de leitura. Imagine com inteligência artificial. Se alguém vai querer ler uma obra completa. E aí eu imagino, se hoje já a geração já é menos inteligente, imagine as próximas. O rigor e a severidade divinos são exercidos ali com uma intensidade desconhecida para nós aqui na Terra. Nós não sabemos. O rigor
do purgatório, o rigor da justiça de Deus. Eu vejo as pessoas falando muito, Deus é amor, gente, Deus é amor, mas Deus é justiça. E seria, inclusive, com nós injusto se Deus, por exemplo, quebrasse o nosso galho. Não, Gabriel, eu vou quebrar o galho, você foi diácono, serviu a igreja, não foi tão bom, mas serviu a igreja. Vou quebrar o seu galho e vou entrar, vou colocar você para dentro do céu. Eu iria passar a eternidade pensando, Jesus quebrou meu galho. Eu ia me sentir menos santo que os outros. Então, por justiça, quem está no céu realmente é santo. Fez tudo o que tinha que fazer. Os que são mártires foram direto para o céu, os que a igreja declarou santos também foram direto para o céu, mas aqueles que não tiveram essa graça, ou não usaram bem o livre-arbítrio, terão que, como Jesus disse, não sairás de lá até pagares o último centavo. Pensamento, palavra, gesto e omissão. Pensamento, palavras, atos e omissões. Nós vamos ser julgados pelas 4 coisas. Ah, quer dizer que aquela palavrinha que eu falei, ela também. Tudo. Doutores importantes nos asseguram que todas as crueldades infligidas pelos algozes aos mártires, todo sofrimento e aflição, vai pensando em desgraça, em coisa ruim, feita com os santos. Todo sofrimento e aflição acumulados pela humanidade, desde o início dos tempos, não são comparáveis à mais leve punição naquele lugar de expiação. O pior sofrimento que você imaginar aqui na Terra não chega nem perto das penas do purgatório. Mas, por outro lado, o purgatório é a obra-prima do coração de Deus. Se Deus não inventa o purgatório, era céu e inferno, e aí o céu seria muito pequeno para poucas pessoas, se não fosse o purgatório. Mas, por outro lado, o purgatório é a obra-prima do coração de Deus, a invenção mais maravilhosa do seu amor. Tanto que não posso dizer se as consolações experimentadas não são ainda maiores do que os próprios tormentos. E aí a gente não tem essa noção, nós não saberemos. A não ser por poucas alocuções e poucas revelações. Porque quem está no purgatório estará no céu um dia e será santo. Então já tem essa certeza. E nós ainda não temos essa certeza aqui na Terra. Só saberemos isso no dia que nós fecharmos os olhos. No dia do último suspiro, nós saberemos. No nosso julgamento pessoal. Para onde nós iremos. Vamos analisar alguns trechos que ele coloca no livro. Segundo São Cirilo e São Tomás, o fogo do purgatório é da mesma natureza que o do inferno. Tem o mesmo calor ardente, exceto que é temporário. E é um temporário que nós temos que tomar muito cuidado com esse temporário, porque a matemática de Deus é diferente. São Pedro já falava, né? Um dia, para Deus, é como 1000 anos. Então, a conta temporal, Cronos e Kairos, são diferentes. E lembro de uma santa mística que eu estava lendo, se eu não me engano, foi a Santa da Misericórdia, que ela dizia que Jesus pediu para ela rezar por um padre que estava há 300 anos no purgatório. E ela, com a coragem dos santos, perguntou o que ele fez. Acho que eu jamais teria coragem de perguntar isso para Jesus, mas ela é santa, né? Ele rezava rápido a liturgia das horas. Eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, eu vou me apegar com Nossa Senhora. Vai ser o jeito. O coitado do Padre Santo, porque rezava rápido a liturgia das horas. Já estava há 300 anos no purgatório. E agora olhemos nós para a nossa estrada. Se muitas vezes a gente não brinca com a nossa salvação. E aí lá na página 142 está escrito o seguinte: submetida à vontade de Deus, bendigo a mão que me castiga e aceito com alegria os meus sofrimentos. Porque acreditem, é melhor sofrer aqui do que sofrer do lado de lá. As almas do purgatório estremecem de felicidade ao ver suas manchas e imperfeições desaparecerem pelo efeito maravilhoso desse castigo. À medida que se purga no purgatório, a alma vai vendo, vai tendo clareza
das manchas que vão saindo, da sua pureza, como está ficando, e ela vai se contentando com essa alegria, nos afirma o padre Charles Armijon. Santo Tomás, o próprio fogo perde a intensidade à medida que consome e destrói as imperfeições e defeitos, os quais alimentam o seu redor. Então, tem uma pleiade de santos, né, que nós podemos ver na agiologia, que é a disciplina da filosofia, que faz parte da teologia sistemática, que nos ensina muito sobre os santos. Nós é que lemos pouco. Por isso que eu digo, a sua fé não vai aumentar se você não parar e começar a ler. Eu diria, mas por onde eu começo, diácono? Adote um santo. Esse foi um conselho que me deu um padre que me ajudou muito na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando eu comecei minha caminhada para ser ordenado. Ele falou, diácono, adote um santo. E eu adotei. Adotei, comecei a estudar a sua vida, li muitos livros, acho que uns 10 livros sobre a vida de São Padre Pio, comecei a pesquisar a fundo. Experiências maravilhosas a gente tem com as leituras da vida dos santos. Né? Como foi bom aquele conselho, obrigado. As almas do purgatório estremecem com a felicidade, à medida que são clarificadas. E Santo Tomás de Aquino diz que o próprio fogo perde a intensidade quando essas imperfeições começam a desaparecer. Então, percebamos que diversos santos da agiologia vão nos dando uma mesma conduta de pensamento. Né? Não é uma análise de uma pessoa isolada, não, é a análise da agiologia, dos santos da igreja, dos milhares de santos da igreja. São Gregório Magno, Magno por sua excelência teológica, nos Anais de Cister, ele fala o seguinte, e aí, eu vou pontuar essas alocuções. Né? Um peregrino de Rodez, voltando de Jerusalém, visitou um santo eremita e disse, eu vi demônios levarem as almas dos pecadores e empurrá-las para aquele abismo terrível a fim de atormentá-las por certo tempo. Algumas vezes acontece-me de ouvir espíritos malignos conversando uns com os outros e reclamando que algumas delas estão escapando. Eles murmuram contra o povo piedoso, que com suas orações e sacrifícios apressam a libertação das almas, a intercessão pelos mortos. A igreja sempre foi muito clara da caridade de nós rezarmos pelos mortos. Isso deixa os demônios com raiva, de nós sairmos do purgatório mais rápido, graças às indulgências que os outros fazem por nós, dos sacrifícios que muitos fazem pelas almas do purgatório. Odilon e seus religiosos são os homens que parecem inspirar-lhes mais temor. Por isso, ao regressar ao seu país, rogo-lhe, em nome de Deus, que exorte os monges e o abade de Cluny a dobrar suas orações e esmolas pelo alívio dessas pobres almas. Se a gente tivesse a visão do purgatório, talvez a gente fosse mais santo, talvez a gente pensasse 3 vezes antes de pecar. Né? Isso aconteceu com as crianças de Fátima. Quando Nossa Senhora mostra o inferno para as 3, não queremos mais viver. Lúcia, você não. Você vai ficar e vai estudar. Francisca e Jacinta Marto, eu permito. E elas vão, em alguns meses, para o céu. Mas Lúcia fica tendo que estudar. Ou seja, quem está aqui tem que estudar. Santo Abade Odilon considerou e pesou todas as coisas, recorreu às luzes de Deus e ordenou que em todos os mosteiros de sua ordem, a cada ano, no 2º dia de novembro, fosse celebrada a comemoração dos fiéis falecidos. Essa foi a origem da festa de finados. Então, isso nasce dessa visão, né, que tem esse peregrino. O purgatório é um lugar tenebroso. Não queira ir para o purgatório, meu irmão, luto para ir para o céu. Deus te livre de cair no purgatório. O purgatório é um lugar tenebroso, onde as almas livres do tormento do fogo suportam sofrimentos e dores muito graves, consistindo, sobretudo, nas trevas e na angústia
de uma detenção cruel. A ausência de Deus, não ver Deus, eu creio seja a pior parte do purgatório. Estar afastado de Deus, né? Recebendo as indulgências, vendo, sendo purgado e se alegrando porque está se transformando em um santo, embora a gente já chame das santas almas do purgatório, porque o destino delas unicamente é o céu. Os padres da Igreja Latina, o que eles afirmavam? Quando a justiça divina não é satisfeita completamente em vida, na próxima vida, a alma sofre penalidades proporcionais ao número e à magnitude de suas faltas. Então, veja, como Jesus disse, não sairás de lá até pagares o último centavo, e que seus sofrimentos são amenizados ou abreviados pelas orações e boas obras dos vivos, sobretudo pelo sacrifício da Santa Missa, que é o de maior valor. Então, amados irmãos, eu não posso me estender, embora queira, durante horas e horas e horas, sobre a nossa reflexão das obras do padre Charles Arminjon. Para mim, uma obra interessantíssima. Santa Teresinha, do Menino Jesus, era muito seletiva com tudo aquilo que fazia, e ela escolheu esta obra. Foi a única obra que ela, na sua casa, escolheu para ler, embora tivesse muitos livros. Um monge emprestou para o seu pai, de um convento, essa obra, e ela leu esta obra e fez este comentário. A leitura deste livro foi uma das maiores graças da minha vida. Eu fila a janela do meu quarto de estudo, e a impressão que guardei dele é demasiado íntima e doce para a expressar todas as grandes verdades da religião. Os mistérios da eternidade mergulharam a minha alma numa felicidade que não é terrena. Santa Teresinha do Menino Jesus, em História de uma Alma. Por isso esse livro tem peso. Por que esse livro tem peso? Porque Santa Teresinha é doutora da igreja e ela avalizou esta obra que ela leu. E ainda deixa escrito, né, em um dos seus livros, eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês se enamorarem de um dos santos para adotar esse santo, não compre um livro isolado desse santo. Compre obras completas. A Paulos, a Paulinas, né, as boas livrarias católicas, elas têm obras completas. Não vai comprar o livro de Santa Teresinha? É o que eu passei a fazer. Compre obras completas de Santa Teresinha. Vai ler São Luís Maria Grignion de Montfort? Compre obras completas de São Luís Maria Grignion. Você está comprando todas as obras. Eu comprei, por exemplo, as obras de Santa Teresinha, paguei em torno de R$ 120 por todas as obras. Se eu comprar um livro em separado, é R$ 60. Não vale a pena. É melhor você comprar um livro só, com todas as obras. Vale muito mais a pena. Tá aí um conselho de quem ama a leitura, né? A minha média de leitura é 50 livros por ano. E eu sinto não ter mais tempo por causa das minhas demandas na capelania da base aérea, das minhas demandas com meus irmãos na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e na própria arquidiocese, né? Já fui professor de seminário, estou retornando para dar aula de novo, graças a Deus. É sempre bom a gente contribuir com aqueles que estão iniciando, né, essa missão belíssima que é ser padre. São Cura d'Ars falava: tire os padres de uma cidade, volte lá 20 anos, só vamos encontrar animais. E é verdade. Sem os padres na nossa vida, nós retornaríamos a ser animais. Nós não teríamos missa, não teríamos confissão, não teríamos os sacramentos, porque alguém precisaria ser ordenado para ter esses sacramentos. Então, façamos como Santa Teresinha. Pensemos também no céu.
façamos tudo com amor, nas mínimas coisas. A pequena via de Santa Teresinha, nos mínimos detalhes. Vai lavar um prato, lave com amor. Você só está lavando um prato porque você comeu. Muita gente gostaria de estar lavando o prato que comeu e hoje está sem comida na mesa, inclusive em nossa nação. Eu que estou aqui nas periferias da cidade de Natal, de Parnamirim, a gente vê muita pobreza. Então, lavar um prato é bem dizer a Deus aquele alimento que nós tivemos. Então, por tudo isso, que Deus seja favorável e generoso, como diz o meu querido amigo Dom Jaime, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração. Às vezes eu pergunto para ele, Dom Jaime, como é que o senhor está? Ele sempre fala, estou melhor do que mereço. Eu peguei isso para mim, né? Na base aérea, toda vez que alguém me pergunta, Diácono, como o senhor está? Eu sempre respondo isso, estou melhor do que mereço. Eu já aprendi isso. Nosso bispo, que hoje está emérito. Hoje mesmo estivemos juntos, almoçamos juntos. Todo o clero de Natal se reuniu junto na paróquia de São Pedro. Então, meu amado irmão, pense no céu, pense nas coisas santas. Busque as coisas do alto. É necessário. Porque isso tudo vai passar. E no fim, toda a nossa correria não é mais que vaidade. Tudo no fim é vaidade. Vai nos restar somente o amor. O que nós vamos levar no caixão? Não vamos levar ouro, não vamos levar prata, não vamos levar nada. Mas uma coisa nós vamos levar: o amor. O amor estará ali conosco. Por isso, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Volva sobre vós a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz. E que o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Até a próxima. Prometo que serei mais breve na próxima gravação. Deus os abençoe e fiquem com Deus.